Vem sentir o brilho, a força em você. Um mundo inteiro pronto pra renascer. Saúde, beleza, um poder sem igual. Somos luz divina, Energia Vital. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Antes do Médico. Eu sou Charlene Cicron e com muito amor entrego para você esse grande presente que é o programa Antes do Médico. Aqui, diagnóstico não é destino. Você só precisa de uma oportunidade. E este programa é o primeiro programa de 2026. Uma salva de palmas ao programa Antes do Médico, que cada dia cresce mais. Claro, você curtindo, compartilhando. E se você está neste vídeo, é porque com certeza tem uma cirurgia marcada. Tem uma cirurgia marcada, seja ela uma cirurgia estética, uma cirurgia plástica, uma cirurgia eletiva qualquer. Porque o programa hoje vai falar tudo. Tudo que você precisa saber antes de fazer uma cirurgia, principalmente hoje, com esses diversos fatores interferentes que podem gerar complicações. Então, aqui, ao mesmo tempo onde você pode saber as reais complicações de uma cirurgia, você também vai encontrar a solução, porque esse casal, eles são feras no que fazem, muito bons e vieram diretamente de Brasília para cá para o programa Antes do Médico. Mas antes de apresentar, já vou pedir para você curtir, compartilhar e mandar esse vídeo para alguém que tem uma cirurgia marcada e quais são as alternativas. Fica comigo, porque o programa Antes do Médico tem bastante. A gente tem hora para começar, não tem hora para terminar, porque o programa Antes do Médico é exatamente isso. Tudo o que você precisa saber. Vamos dar nossas saudações a eles, Dr. Euler Nascimento e doutora Vanessa Ribeiro. Sejam muito bem-vindos ao programa Antes do Médico. Sucesso! Cara, muito bem-vindos! Obrigada pela participação de vocês, que vieram diretamente de Brasília, a pedido do programa Antes do Médico. Então, para mim, para nós todos do programa Antes do Médico, é uma grande satisfação recebê-lo conosco aqui. Prontos para decolar na nave da saúde integrativa? Claro. Vamos! Bom, doutor Euler é médico intensivista, especialista em regulação hormonal, tem um currículo gigantesco, mas, gente, vocês vão acompanhar o vídeo, vocês vão sentir essa segurança e certeza. A doutora Vanessa já esteve conosco aqui no programa. Gravamos sobre câncer de útero, sensacional, aliás. Dá uma passadinha lá, porque a gente fala muito sobre terreno biológico, a gente fala por que acontece câncer de útero no útero. E agora, essa grande experiência deles como profissionais da saúde, médico, enfermeira e empresários da área da saúde, você vai entender sobre o que está rolando de mais novo no mundo. Aliás, as informações estão bem quentinhas, porque a doutora Vanessa fez a participação no último congresso lá em Porto, agora em dezembro de 2025. E, gente, ela já veio assim, olha, recheada de informações do que está acontecendo no mundo todo. E claro que ela estando lá já rolou convite para outros congressos ao redor do mundo, mas eu vou deixar para ela falar para vocês. Então sejam muito bem-vindos e vou começar pelo começo perguntando quais são os principais riscos que um paciente pode ter numa cirurgia eletiva? Vamos lá, primeiro vamos entender o que é uma cirurgia e vamos pensar. Cirurgia, na verdade, ela é uma agressão ao seu corpo. Ele gera uma reação. Essa reação é processo inflamatório. Então, independente se a cirurgia é urgência ou eletiva, você vai ter um processo inflamatório no seu corpo e o processo inflamatório vai gerar consequências. E dessa consequência pode ter risco cardiovascular, hipertensão, principalmente alteração glicêmica da sua glicose, infecção e uma má cicatrização. Tá? Por isso, então, geralmente, o que seu médico, o cirurgião vai avaliar, e o anestesista no pré-anestésico, que é justamente diminuir as complicações no processo inflamatório. Tá? Então, tudo gira em torno de processo inflamatório. A gente sabe que todo paciente, quando precisa fazer uma cirurgia, sempre tem aquele medo de repente, ter uma questão da alergia à anestesia ou uma parada cardíaca. Esses são os principais riscos. E aí, quando a pessoa vai fazer a cirurgia, ela faz aqueles exames pré-cirúrgicos, né? Quais são esses exames e por que eles são necessários?
Então, os exames pré-cirúrgicos, eles dependem muito do seu tipo de cirurgia, que é justamente para avaliar o risco que a gente chama cardiovascular. Processo alérgico, parada, eles são decorrentes de um processo inflamatório, tá? Então, o que que eles vão avaliar? Qual doença que você já tem? Se você faz, né, uso de alguma substância de cigarro, álcool, né, vai avaliar quadro de colesterol, vai avaliar a glicemia, que é uma coisa que decorre muito, tá? E as medicações que a paciente já toma, tá? O... Se for uma cirurgia de maior porte, vai ter que fazer uma Vamos avaliação falar, cardiovascular. principalmente cirurgias plásticas, de mulheres que ficam 8, às vezes 10 horas no centro cirúrgico. Aliás, Hum, tem cirurgias que, por exemplo, uma cirurgia plástica, às vezes, ela tem muito tempo de cirurgia, mas de repente ela não é tão invasiva como outras, por exemplo, que tem que abrir músculo, que tem que romper ligamento. Tem essa variabilidade, certo? sim. E aí entra na parte do terreno biológico, mas antes de falar sobre terreno biológico e a preparação do que como é que as pessoas estão hoje e o que tem acontecido de riscos, né? Porque o doutor Euler é intensivista, então pega vários casos de pessoas que precisam ir para UTI pós-cirúrgico. Quem está nos assistindo agora provavelmente está com uma cirurgia marcada. E aí, vamos considerar que seja uma cirurgia estética, que eu acho que hoje é o principal, né, assim, pessoa que vai fazer uma cirurgia estética, ela está ali tentando se rodear de informações para poder ter o máximo de conforto no pós-cirúrgico e reduzir os riscos no máximo. Os exames que são pedidos hoje, pré-cirúrgicos, pela medicina tradicional, o que vocês hoje, como profissionais da saúde integrativa, adicionam como pedidos pré-cirúrgicos, diferentemente do que um médico tradicional pede? O que vocês adicionam? Tá. Se for avaliar hoje na medicina tradicional, a medicina tradicional ela vai te avaliar justamente como que eu vou mitigar esses problemas. Ele vai avaliar, como eu falei, o que você tem de comorbidade. Se você é hipertenso, se é diabético. Vai avaliar as medicações que você toma, se você é obeso ou não, e se vai ter, se faz uso de álcool ou cigarro, por exemplo, que diminui a cicatrização. Tá. Agora, vários fatores hoje, várias substâncias que a gente já utiliza, a gente consegue diminuir o processo inflamatório crônico do paciente. Por exemplo, o ALA, né, o ácido alfa-linoleico, né? Linólico. Linólico também. Ou ácido alfa-lipoico. Ele já tem alguns trabalhos que mostram que se você utilizar ele antes do procedimento cirúrgico em pacientes obesos, diminui o processo inflamatório e melhora a cicatrização. Isso o seu médico não vai avaliar. O cirurgião não vai ver, o anestesista não vai ver. O uso da cúrcuma antes para pacientes também tem alguns efeitos, principalmente se for neurológico. A gente já vê que melhora a recuperação neurológica. Isso o seu médico não vai avaliar. Então, a diminuição do processo inflamatório que já existe no corpo, hoje a medicina tradicional não avalia, que é onde terreno biológico entra, desparasitação entra, desintoxicação entra, né, a retirada de substâncias que podem agredir o seu corpo, a avaliação hormonal também não entra. Hoje a medicina tradicional talvez avalie, que já é parte, né, é só a questão da ansiedade do paciente, que já entra hoje como requisito obrigatório na avaliação pré-anestésica. Peraí, mas a gente está falando, um paciente, quando ele vai fazer exames pré-cirúrgicos, ele passa por um teste ergométrico, ele passa por um exame de ultrassom, não do necessariamente. coração. O teste cardiovascular, né? Às vezes ele passa, cirúrgico. alguns, não vou dizer nem todos, mas vamos colocar mais uma vez a cirurgia plástica. Ele passa pelo teste ergométrico, passa por essa avaliação cardiológica e exames bioquímicos. Mas ele não pode ter ideia que existem fatores inflamatórios crônicos. Exatamente. Que podem impactar. Doutora, você já teve algum caso de pacientes pós-cirúrgicos que vieram com sequelas e não fizeram esses exames, mas não sabiam que existia esse mundo de fatores inflamatórios crônicos? É porque, assim, quando a gente avalia um caso cirúrgico dentro da saúde tradicional, a gente está olhando, vamos dizer, que aquilo que está externo ao que poderia causar uma intercorrência dentro de uma
Um centro cirúrgico, por exemplo, dentro da saúde integrativa, a gente tem uma visão muito mais ampla do que realmente vai acontecer num processo cirúrgico. Então, por exemplo, avaliação de exames de sangue para ver a histocompatibilidade celular, para ver se o paciente está com processo inflamatório ou não, para ver se o paciente está com alguma toxina, com algum metal tóxico, com glicação, se ele tem alguma resistência insulínica, ou até mesmo um padrão de o que acontece numa questão cirúrgica. Você tem um corte da pele, e a gente pensa sempre no processo inflamatório, na recuperação da pele, na recuperação do tecido. Mas e na recuperação da sinergia do tecido, e na recuperação da comunicação entre as células, e no processo de angiogênese, e no processo de recuperação dos tecidos e dos vasos sanguíneos? Isso não é pensado no pré-cirúrgico. Isso é pensado, no geral, quando acontece uma intercorrência. Então, quando o paciente chega na clínica com uma intercorrência, que é uma intercorrência comum, como, por exemplo, deficiência de cicatrização, é difícil porque você pergunta para o paciente, você está fazendo alguma dieta? Não, não me passaram dieta. Então, mas olha, a sua alimentação depende da sua alimentação para ter o processo de cicatrização, depende de aminoácidos. Se você come um alimento que ele é inflamatório, que ele tem um alto teor de glicose, isso gera glicação e inibe o processo de cicatrização. Não te informaram sobre isso? Não. Aí muito ozônio, por conta da questão da angiogênese, da circulação, da oxigenação, todos esses padrões, eles não são avaliados. Eles não são avaliados. Então, quando a gente vai pensar no processo cirúrgico, dentro da saúde integrativa, a gente pensa na sinergia, na biofísica, no terreno biológico como um todo e principalmente em como está o processo emocional desse paciente e o motivo pelo qual ele está fazendo uma cirurgia. Porque hoje, por exemplo, você fazer cirurgia num paciente obeso. O paciente obeso, só pelo fato dele estar obeso, ele já tem diversos problemas que não são falados dentro de um consultório médico. E não pode ser avaliado só o risco cardiovascular, se o paciente pode ou não fazer uma cirurgia. Só um teste ergométrico. Não. E aí, então, nós vamos falar todos esses passos que podem ser observados para quem já está um passo à frente da medicina, que é quem acompanha o programa Antes do Médico está assistindo esse programa. Doutor, quais são os casos assim mais alarmantes que vêm para a UTI de pós-cirúrgicos? Pacientes que não tiveram muito sucesso na cirurgia e precisaram ir para a UTI. Olha, algo muito comum, que geralmente se ignora bastante, é, por exemplo, embolias, né, ou tromboembolismos, tanto trombose venosa profunda como embolia pulmonar. Tá. Casos de atelectasia ou até mesmo infecção pulmonar, principalmente pacientes mais obesos. Mas a Né, que infecção se dá fica porque foi muito- entubado? Não. A intubação ela gera uma quebra de um sistema de defesa. Então você pode ter infecção sim, só pelo processo de intubação, mas é muito o tempo é muito curto. Não daria para gerar uma infecção, a não ser que você faça um procedimento de 10, 12 horas. Tá. E aí já vem um problema, né? O aproveitar a anestesia. Não existe aproveitamento de anestesia. Então, se você for fazer múltiplos procedimentos, faça compartimentado, na verdade, né? Ou seja, várias cirurgias. Não faça uma, porque quanto maior o tempo de procedimento cirúrgico, maior o processo inflamatório que o seu corpo vai ter. É porque Então, inflama mais, gera problemas imunológicos, maior risco de quadros alérgicos, você aumenta o risco de tromboses, aumenta o risco da sua pressão oscilar, libera mais cortisol, se libera mais cortisol, a sua glicemia sobe, se aumenta a glicemia, cicatriza menos, aumenta o risco também de infecção. Então, tempos muito prolongados, assumir muitos procedimentos juntos, não é recomendado de forma nenhuma. Então, a gente tem casos casos preocupantes de UTI são embolia pulmonar, infecção pulmonar, trombose e paradas cardíacas. Sim. São os casos mais assim... Alarmantes. Alarmante. E a infecção pós-cirúrgica ela é bem preocupante. Infecção pós-cirúrgica. Então, Porque estamos é um prejuízo 5. do procedimento. E agora a gente vai trabalhar como que esses pontos podem ser evitados. Como que a gente pode fazer para que isso seja evitado? Considerando assim, a gente está aqui, né, um médico intensivista, que você vê o paciente na cama e sabe que aquela situação poderia ter sido evitada. Tá. Uma boa avaliação pré-anestésica, hoje, na medicina tradicional, ela não envolve tudo que a gente poderia evitar. Tá? Infelizmente, a gente não consegue abordar tudo isso ainda. Vamos pensar no paciente, por exemplo, que está um pouco mais acima do peso. Ele já tem um processo inflamatório crônico. Você tem um processo inflamatório crônico,
ele já tem algum processo de desbiose, ele vai ter algum processo intestinal que altera a sua imunidade, ele vai ter uma menor cicatrização da pele, aumenta o risco dele ter um aumento de glicemia e aumenta o risco de infecção. Então, o que eu poderia ver, por exemplo, esse paciente? Primeiro, perda de peso, que a gente sempre vai avaliar, né, uma forma, né, de ajudar ele nesse sentido. Diminuição da inflamação crônica, e aí vem tratamento da disbiose, avaliação da alimentação pré, né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, jejuns prolongados ou até mesmo alimentação, ela aumenta o processo inflamatório, né? Então, assim, o que a gente quer é justamente evitar isso. A diminuição, por exemplo, algumas medicações a gente poderia até abrir mão no segundo momento, mas é uma avaliação também nutricional. É ver se o paciente, sulfato de zinco, que não é avaliado, né, sulfato de magnésio, que também não é avaliado, vitaminas B, vitaminas A, que a gente não avalia. Avalia o hemograma, é o básico hoje que o médico pede. E o que ele olha muitas vezes? Só hemoglobina. Hemoglobina é a célula vermelha do sangue que carrega o oxigênio. Se ela está baixa, cicatrização é ruim. Mas ela vai estar baixa quando? Ferro baixo. Então, suplementação, ou com dieta, ou mesmo com algum fármaco, ou, né, a nutrição, suplementação, a gente consegue melhorar bastante, evitar bastante complicações cirúrgicas. A gente vê muito nos casos de cirurgias prolongadas pacientes usarem meias antitrombo. O que pode ser feito hoje como prevenção para uma paciente que vai fazer cirurgia, evitar a trombose e evitar de ir para a UTI? Tá. A meia a gente utiliza, é indicado em procedimentos longos. Tá? Hoje, o que a gente pode evitar para evitar trombose é justamente não fazer cirurgias mais prolongadas ou não emendar cirurgias uma nas outras. Então, agora a gente falou, né, colocar cada procedimento de uma vez, não aproveitar um aumento cirúrgico. Quanto mais tempo o paciente fica imobilizado, maior o risco dele poder fazer trombose. E avaliação, às vezes, também de como está a circulação, como que está realmente a parte venosa, se tem já problemas, né, de circulação prévia ou não. Isso é avaliado no consultório médico. Tá. E quais medidas o paciente pode tomar para que ele potencialize essa segurança, doutora? Por exemplo, a gente fala hoje muitos casos de aglomeração celular, pacientes com sangue extremamente espesso, que nem sabem que tem problema de circulação, que tem problema venoso. Me sinto muito bem, não tenho pressão, cardiologicamente falando, está tudo funcionando, mas quando a gente vai trabalhar na parte venosa, é outro caminho. Como é essa visão do paciente que pode levar ao desenvolvimento de uma trombose em virtude de uma cirurgia, e o que pode ocasionar isso, e o que pode ser feito para ser tratado ou prevenido? Fisiologicamente, vamos dizer assim, um trombo ele não vai ser normal nem numa pessoa que faz cirurgia, nem numa pessoa que não faz, ou qualquer pessoa que desenvolva um trombo sempre vai ser um distúrbio anormal. E esse distúrbio anormal, ele precisa, vamos dizer que de coisas que aconteceram para levar a esse problema. O fato de você fazer uma cirurgia não é, vamos dizer que o motivo pelo qual você desenvolveu uma trombose. Você desenvolveu uma trombose porque você não tinha uma boa circulação, porque você tinha excesso de cálcio nas artérias e nas veias, porque você tinha um problema ali da absorção e da excreção da bilirrubina pelo seu fígado e pela sua vesícula biliar. Então, tem vários processos que levam ao desenvolvimento de trombo. Hoje, dentro do pré-cirúrgico, falando em saúde integrativa, a melhor coisa que a gente tem para evitar trombos, tanto previamente quanto o trombo tardio, é o uso do EDTA. Porque o EDTA, ele tira o cálcio das artérias e das veias, ele não tira dos ossos, então ele não tem nenhum perigo para os ossos ou para o músculo, que é onde o cálcio precisa estar, vamos dizer de forma positiva, principalmente no coração, que é o músculo cardíaco. Então ele tira o cálcio das artérias e das veias, inibe a formação de trombos, inclusive é utilizado para tratamento de trombose. E uma outra coisa que é um benefício que o EDTA traz, que é extremamente benéfico para quem faz qualquer tipo de cirurgia, é a ação que ele tem antifibrótica. Porque qualquer vez que você corta um tecido, esse tecido pode criar uma fibrose.
E quando cria uma fibrose, o tecido fica duro. É incômodo para quem passa a mão e para quem vê. É Sim, incômodo principalmente porque cirurgia plástica, né? Quando é principalmente o medo cirurgia de toda plástica. mulher. Exatamente, Sim. principalmente cirurgia plástica e principalmente porque ele diminui a sua locomoção, diminui a sua mobilidade. Então, o EDTA ele vem prevenindo todos esses processos. Porém, o que leva a todos esses distúrbios é excesso de metal tóxico, é falta de nutrientes para absorção celular, é o excesso de cálcio nas artérias e nas veias, é a falta do óxido nítrico para a circulação, é a deficiência da vitamina K, que é essencial para a formação das plaquetas e também para o metabolismo das plaquetas. Então, a deficiência nutricional pode levar a esses distúrbios, pode levar a esses problemas. Para os pacientes, né? Para quem tomou a picada, seja 1, 2 ou 3 vezes, qual é a principal preocupação que essa pessoa deve ter ao desejar fazer um procedimento cirúrgico? Porque as pessoas que já tomaram algum tipo de picada, vamos dizer assim, né, usar esse termo, elas têm uma hiperprodução de monócitos. E os monócitos, eles liberam 2 tipos de células, que são a TH1 e a TH2, que são células que hiperproliferam a excreção ou a produção, né, de plaquetas na circulação sanguínea, independente de você fazer uma cirurgia ou não. A cirurgia, vamos dizer que é só aquele estalo do ápice do seu corpo produzir um trombo. Foi só o que levou à produção. Mas o motivo pelo qual esse quadro inflamatório foi gerado é por conta da ativação dessas 2 células. E isso acontece muito por conta da inibição da vitamina D por conta da picada. Então, a vitamina D, ela inibe esse processo inflamatório. E uma forma de você avaliar se você tem ou não vamos dizer que há uma não sei qual palavra usar, qual termo usar, mas ver se você pode ou não vir a desenvolver trombos e se essas células estão ou não ativadas, é você ver o nível seu de homocisteína, que tem que estar sempre entre 7 e 8, não pode estar acima disso, senão significa que essas células estão ativas. Inclusive, não é um problema só relacionado a trombos, mas também a AVC hemorrágico, AVC isquêmico, a processos inflamatórios, a doenças neurodegenerativas e também o gama-GT, que sempre tem que estar 16. Se ele estiver acima de 16, essas células também estão ativas e você pode desenvolver um trombo. E para a medicina tradicional, o valor de referência não é esse, é bem maior. Qual que é o valor de referência? Para Porque geralmente homocisteína, eles levam usam, até sei lá, 16, até Isso. 16 o máximo de homocisteína, sendo que a gente leva em consideração 7, 8. Para a medicina tradicional, 16. E o gama-GT, eles contam a partir de 80. Quando está em 80, que eles veem que está alguma coisa errada. Mas para a gente é 16. E lembrando que esse exame não é um exame obrigatório. Não o é comum. anestesista ou o cardiologista vão solicitar no pré-anestésico, assim, na avaliação pré-anestésica. Eles não avaliam esses exames, tá? Tá, mas assim, paciente que tomou a picada, ele necessariamente tem que fazer a suplementação com vitamina D3, D3 e vitamina K2. K2, porque senão... Separadas. Não juntas. Por que tem que ser separadas? Boa pergunta. A vitamina K2, ela é o GPS do cálcio. Quando você faz vitamina D3, ela faz a modulação do cálcio no seu sistema circulatório, fora várias outras funções. E a vitamina K2, ela funciona como um direcionador. Então, ela direciona o metabolismo do cálcio e direciona esse cálcio para os ossos. Uhum. Quando você faz a vitamina D sozinha, você melhora a sua microbiota gastrointestinal, melhora o pH do seu organismo, melhora a sua imunidade, ativa o linfócito T regulador, quem vai silenciar os processos inflamatórios, além de vários outros processos que ela faz no nosso corpo, que são essenciais para esse processo de evolução quando você faz uma cirurgia. E a vitamina K sozinha, ela vai participar do processo de angiogênese, vai participar do processo de melhora da hemorreologia, que é a circulação e a entrega de oxigênio e de nutrientes para o tecido, e também vai participar do processo de homeostase das plaquetas, se eles estão separados. Quando eles estão juntos, um faz a homeostase do cálcio e o outro é GPS do cálcio. Então, O ideal é que seja separadas. mas quando você fala separado é para um uso endovenoso, intramuscular? Intramuscular. Isso. Tá, mas aquela via oral que a gente compra, que geralmente já vem o combo, pode ser misturado? Também não. Isso é chocante! Também não. Principalmente porque o seu corpo, ele armazena vitamina D3. A K2, K2 não. sim. E quanto mais idade você tem, maior a sua necessidade de vitamina K2. Então, a vitamina K2 ela tem que ser levada em consideração pela idade, pelo nível de consumo que você tem, pela forma de absorção e também pela função que você quer. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, peraí. Então, você está me dizendo que no momento que eu uno a vitamina D3 com a K2-MK7, eu diminuo a potência das duas? Não é como se você diminuísse, mas, por exemplo, quando você usa magnésio treonato,
O treonato, ele é uma outra substância que está levando ao magnésio para um tecido específico. Significa que o magnésio vai ser utilizado só para aquele tecido. Tá. E os outros vão ficar ainda com deficiência de magnésio, sendo que o magnésio é essencial para a produção de energia. É como se fosse um mediador, um carreador, uma pessoa que leva. Vou te levar até essa porta. Eu sou a pessoa que vai mediar qual é a sua função. A vitamina K2 junto com a vitamina D3 media a função. Quando você dá elas separadas, outra função. Então, quando eu dou a K2 MK7 com a vitamina D3, é específico para fazer com que não calcifique as artérias. Isso é para arteriosclerose, para quem tem osteoporose, osteopenia, para quem tem distúrbios relacionados ao excesso de cálcio na veia e na artéria. É para essa indicação. E então, quando eu for tomar ela oral, eu preciso tomar. Eu tomo no mesmo dia ou eu tomo, por exemplo, uma hiperdose a cada Você pode 3 tomar meses? em horários separados. Horários separados. Lembrando que as duas são lipossolúveis, então elas precisam de gordura para ser carreadora, né? Na hora do almoço ou no café comendo ovinho ali com a gordura Mas e tudo separadas. mais. Separadas. A gente tem hoje diversos profissionais no Brasil que falam sobre a importância da vitamina D3 como uma suplementação diária, e isso eu sempre falo, quando você chega na loja, fala, olha, no mínimo que você tem que ter é vitamina D3, você tem que tomar vitamina D3 diariamente, é que o mínimo já é muito, mas sem magnésio, sem ômega 3, sem vitamina D3, sem vitamina C, e o complexo de vitamina B, né, a vida não rola. Esse é o mínimo. A gente vai falar sobre esses suplementos aqui, mas eu tô impressionada com essa composição da vitamina D, essa atuação da vitamina D3, como que você pode potencializar o uso dela. Sim. E nem sempre os pacientes fazem um grande shot de endovenosos antes de procedimentos cirúrgicos, né? Que o ideal seria isso, a gente... O ideal, O o ideal, ideal. O ideal hoje seria EDTA, ácido alfa-lipoico, triometilador, vitamina D e vitamina K. E zinco, porque sem zinco não faz colágeno. Então não tem reparação de tecido. Ó, e o selênio. Ah, tem um da Farmatec que é aquele... Qual que é o da É o Beleza? pool de minerais, tem de- o pool de, Pool de o pool de aminoácidos. minerais, o pool de aminoácidos, e faz uma forma onde eles ficam juntos e eles chamam de soro da beleza. Tá. Mas nada mais é do que um soro com vitaminas que promovem a produção de colágeno e a reparação do tecido. Até esse nome é um nome que a gente chama por ser comercial, mas eu falo que não é um soro da beleza, é um soro da saúde que vai trazer uma melhora da beleza, vamos dizer assim. Aham. A gente falou especificamente sobre a questão do trombo e a importância da vitamina D3 para esse ponto venoso, mas nós temos ainda o risco cardiovascular e as infecções pulmonares, principalmente. Claro que a vitamina D3 tem uma função ampla que vai atuar em tudo, mas existe alguma coisa a mais que pode ser feito para evitar um risco cardiovascular num procedimento cirúrgico e ainda assim prevenir que o paciente corra o risco de ir para uma UTI? Bom, a avaliação do risco cardiovascular, ele avalia basicamente hoje presença de comorbidades, e é isso que o seu cardiologista ou anestesista vai colocar. Tá? Presença de comorbidade, ele não vai fazer nenhum tratamento, ele não vai diminuir nenhum risco, ele vai avaliar o seu risco em si. O que nós podemos hoje evitar para diminuir? Como eu falei, diminuição de processo inflamatório, ele é o essencial. E nisso a doutora Vanessa colocou muito bem. Então, o que eu recomendaria antes é você preparar o seu organismo, coisa que, infelizmente, na medicina tradicional a gente não prepara. O pré-operatório não é o momento que a medicina tradicional ela vai preparar o seu organismo, ele vai te orientar mais ou menos. Mas como a gente pode se preparar? Avaliação do terreno biológico, avaliação, justamente como falamos, vamos fazer uma avaliação um pouco mais ampla, homocisteína, né, que é um marcador inflamatório excelente. A medicina tradicional está começando a utilizar mais, graças a Deus. Né, e ele mostra, vamos procurar o momento ideal, vamos deixar em 7, 8. Suplementação de hormônio D, né, que a gente já sabe, é o hormônio. Aham. Né, e ela é extremamente importante para a recuperação celular, para a imunidade. Se você tem um hormônio D muito baixo, o seu risco de infecção no pós-operatório é muito alto. Né? E o controle de comorbidades, principalmente aí a avaliação realmente para diminuir a glicemia, fazer o controle glicêmico, o controle da hipertensão,
principalmente, né? Avaliação aí realmente da parte cardiovascular, né? Fazer uma Sim. limpeza para diminuir essas placas. Uhum. Hoje, esse dado na realidade não é de hoje, foi a última vez que eu fiz uma pesquisa, então tem mais ou menos ali uns 3 anos. Mas há uns 3 anos atrás, a última vez que eu vi, morriam mais ou menos 5 milhões de pessoas por ano no mundo por conta de distúrbios cardiovasculares. Vamos dizer que mais ou menos 2/3 desses distúrbios cardiovasculares dariam para ter sido evitados se tivesse tomado vitamina K2. Apenas com essa suplementação. Apenas com a vitamina K2. A vitamina K2, ela é basicamente a vitamina do seu sistema circulatório, do seu sistema cardiovascular. Ela é a vitamina da saúde do seu sistema cardiovascular. Então, assim, quando a gente vai avaliar, inclusive, paciente para ver se ele tem deficiência de vitamina K2 ou não, a gente avalia sangramento. Qual é a primeira pergunta que a gente faz para um paciente? O paciente vai fazer uma avaliação. Ah, Vanessa, eu vou fazer ali uma cirurgia. Primeira coisa que eu pergunto, quando você vai escovar o dente, sangra? Quando você passa fio dental, sangra? Você tem trombose? Você tem vasos, microvasos no seu corpo? Porque se você tem deficiência de vitamina K2. Se você tem deficiência de vitamina K2, você tem um risco cardiovascular bem aumentado. E esses são padrões de quem tem deficiência de vitamina K2. E a questão é que a vitamina K2, ela está presente nos alimentos verdes escuros. Então, espinafre, açafrão, tudo. Só que os alimentos verdes escuros, quando eles são cozidos, eles perdem 80% da vitamina K. Porque a vitamina K não pode ser aquecida. Ela tem que ser crua. Você tem que comer o alimento cru. Então, quando você come brócolis cozido, você não tem mais ali uma quantidade, vamos dizer que, necessária de vitamina K que o seu corpo precisa. E quanto mais velho você é, mais você precisa. Hoje, para você dar para o seu corpo aquilo que ele precisa de vitamina K por dia, você tem que comer pelo menos um maço de brócolis e um maço de espinafre por dia. Quem come isso por dia? E quanto de agrotóxico não vem junto com isso? Quanto de metal pesado não vem junto com isso? Então, hoje, a suplementação de vitamina K é obrigatória e quanto mais velho você for, maior é a quantidade de vitamina K que você precisa. E o uso da vitamina K é diário. Ele não armazena. O corpo não guarda. Tem que ser diário. Então, quando você vai fazer o risco pré-cirúrgico, a gente recomenda a vitamina K pelo menos 4 doses, uma vez por semana, 4 semanas antes da cirurgia, para você garantir uma boa circulação. Vou fazer uma cirurgia plástica e estou me preparando para essa cirurgia e quero diminuir todos os riscos cirúrgicos o máximo possível, porque estou sonhando para ficar com meu corpo belíssimo. Além disso, quero ter uma recuperação rápida para poder voltar em 1 mês, já poder estar exibindo meu corpício. O que você faria se fosse essa pessoa? Olha, eu começaria com EDTA, lembrando que o EDTA tem contraindicação, então o EDTA ele não é para todo mundo. Quem tem algum tipo de AVC hemorrágico não pode fazer EDTA. Então o EDTA ele tem uma contraindicação que inclusive é uma contraindicação absoluta, não pode fazer nenhum tipo de uso de EDTA quem tem esse tipo de complicação, mas não é todo mundo. Porém, hoje eu faria EDTA. Qual é o risco? É AVC hemorrágico. Porque como o EDTA é antitrombolítico, quando você tem um paciente com AVC hemorrágico, ele não pode fazer EDTA. Porque cria-se um trombo. Então, não pode. Esse é o poder que o EDTA tem de dissolver um trombo. Então, ele é um tratamento para trombose. Então, eu faria o EDTA. O EDTA, além de ele ajudar a limpar as veias e artérias e evitar o risco de ter uma trombose, ele também é um grande quelador de metais. Sim, ele é um quelador de metais. Ele, na realidade, foi o primeiro quelante que foi estudado em 1920. Então, ele foi o primeiro quelante a ser estudado. O EDTA, ele é um aminoácido que fica ali na sua circulação por 24 horas e ele quela todos os metais. E por que isso é importante? Ah, vou fazer um detox pré-cirúrgico. Tá, mas esse detox que você vai fazer, ele vai usar o seu fígado para gerar o processo de desintoxicação, a sua pele, o seu pulmão? Você já está inflamado. Essa ação, ela vai ser feita de forma assertiva? Não vai. Então, você tem que usar um quelante. Um quelante não depende do seu sistema para fazer o processo de desintoxicação. Então, faria EDTA, ácido alfa-lipoico para glicação, resistência insulínica e também para tratar o metabolismo, e faria vitamina D, vitamina K, zinco, e no pós-cirúrgico usaria procaína por conta do processo de regulação da sinergia elétrica da célula, porque todo mundo pensa na reparação do tecido, poucas pessoas pensam na reparação elétrica do tecido. A gente vai já falar sobre isso, também sobre ozônio, mas eu quero voltar para o alfa-lipoico, que eu sei que é um dos queridinhos, assim, hoje,
artistas, profissionais da saúde. Eu faço uso do alfa-lipoico, adoro. E a gente sabe que tem o alfa-lipoico oral e tem o endovenoso. E queria que você explicasse um pouquinho sobre a diferença entre eles. A atuação praticamente é a mesma, mas é gigante a forma de como que cada um realmente entra dentro da corrente sanguínea. E se ele é uma liberação, se todas as pessoas podem utilizar esse alfa-lipoico. Hoje não tem contraindicação para uso de ácido alfa-lipoico. Não tem contraindicação. A gente usa ele para tratamento de diabetes, resistência insulínica, glicação, usa para tratamento de várias doenças que têm relação com o metabolismo, inclusive endometriose, síndrome do ovário policístico e várias outras patologias que têm relação tanto com o metabolismo quanto com o seu sistema endócrino e metabólico. Então, a gente usa de uma forma ampla. Mas hoje a principal ação dele é quando você tem radical livre. A gente fala muito sobre radical livre. Excesso de radical livre inibe a cicatrização. Sim, porque o radical livre ele vai se ligar nas moléculas de colágeno e vão inibir esse processo. Mas para você ter colágeno, você precisa ter aminoácido. E para você ter aminoácido, você precisa ter proteína. A glicação é quando a glicose se liga numa proteína e inativa essa proteína. Então, nem colágeno você chega a ter. Então, o ácido alfa-lipoico ele é antiglicante. Então, ele ajuda no processo cicatricial e principalmente a não ter níveis elevados de glicose dentro da sua corrente sanguínea que levam a processos inflamatórios que são os principais causadores ali de distúrbios relacionados à cicatrização e também distúrbios metabólicos que acontecem ali no pós-cirúrgico. Então, o ácido alfa-lipoico é muito usado. O ácido alfa-lipoico eu brinco que ele é o monjaro saudável. Então, ele ajuda no processo de emagrecimento porque ele Ajuda. trabalha nessa questão da glicação? Sim, não só por isso, porque quando você tem excesso de glicose na corrente sanguínea, você não perde gordura. Quando você não tem glicose na corrente sanguínea, seu corpo tem que consumir gordura para manter os padrões de produção de ATP, que é quando você usa gordura para produzir energia, que é o ideal. Só que o nosso corpo usa os excessos de glicose. Então, quando você tem um processo de excesso de glicose na sua corrente sanguínea, o seu corpo não usa essa glicose e começa a armazenar ela no tecido adiposo. Então, quando você faz o ácido alfa-lipoico, você faz o processo inverso. Você elimina a glicose e obriga o seu corpo a usar gordura. Então, quando pacientes que estão tomando a tirzepatida, fazer a suplementação com Ácido o alfa-lipoico é excelente. Contribui gigantemente. Sim, principalmente porque ele inibe uma ação que vamos dizer assim, não que é uma ação ruim do medicamento, mas o uso de canetas emagrecedoras, de forma geral, ela pode ter algum nível de complicação por conta da alienação alimentar do paciente. Porque o paciente não se alimenta bem, porque ela dá uma inibição mesmo da fome, só que quando o paciente vai comer, ele come uma barrinha de chocolate, come um salgadinho, alguma coisa desse tipo. E não é o que o seu corpo precisa, ele precisa de proteína. E se naquele momento você não dá a proteína que o seu corpo precisa, o seu corpo vai achar um lugar para ele tirar. E aí ele vai tirar do seu sistema nervoso, vai tirar dos seus neurônios, vai tirar do seu tecido, de alguma forma. Então, para evitar esse processo, a gente usa o ácido alfa-lipoico. Eu sou suspeita para falar do alfa-lipoico, porque eu amo e eu faço uso quase que semanalmente. Só não faço mais vezes, porque às vezes fica complicado de você estar sempre tomando o endovenoso, tem que ir para a clínica e Sim. tudo mais. Mas quero fazer um parâmetro entre o EDTA e o complexo de vitamina B, porque você falou que o EDTA ele é uma forma também de detox, e quando a gente dá um suporte de vitamina B, e principalmente mostrar para o público qual é a importância da suplementação da vitamina B. Por que está acontecendo? A deficiência, e você sempre fala isso, o principal problema da origem das doenças é a deficiência nutricional. E as pessoas não estão se alimentando, porque as comidas estão totalmente contaminadas. Dá para viver numa bolha? Não, não dá. Então, o que a gente precisa? De suplementação. Então, eu queria esse paralelo sobre o que o complexo de vitamina B é importante para o corpo. Quando você faz uma cirurgia ou quando você vive independente, Respirou, nasceu, você precisa de vitaminas do complexo B. Porque o processo de reparação celular, ele não é feito quando você tem uma lesão, ele é feito todos os dias. Todos os dias o seu corpo repara um tecido que foi perdido. Todos os dias. É um processo natural. Você tem radical livre, você tem oxidação, você tem vários processos naturais do seu corpo que levam à morte celular de várias células. E o seu corpo precisa reparar. Então, lá no seu DNA, tem um código que diz como que tem que ser uma célula epitelial do dedo esquerdo, tal, e como que tem que fazer essa célula. Para você ter a ativação desse código de forma natural, de forma assertiva e ligar e desligar esses genes de acordo com a necessidade, depende das vitaminas do complexo B.
Então, quando você faz a suplementação do complexo B, você garante que a leitura, a ativação e o desligar também dessa ativação celular vai acontecer de acordo com a necessidade do seu corpo. É o que a gente chama de metilação. Então, quando você não faz a suplementação de complexo B, você tem um distúrbio de metilação. E a metilação é justamente quem liga e desliga o seu DNA. É quem lembra o seu corpo como ele tem que funcionar. Então, quando você tem queloide, por exemplo, você tem deficiência de complexo B. Foi produzido de forma exacerbada pontes de colágeno que levaram você a desenvolver queloide. Por que foi produzido de forma exacerbada? Porque a leitura do DNA não foi assertiva. Por que faltou cicatrização? Porque ainda não ligou o processo de regulação da produção do tecido. Mas e por que a leitura do DNA não foi assertiva ao ponto de criar o processo de metilação? Pela deficiência das vitaminas do complexo B. Mas essa deficiência gerou um excesso de colágeno? Não, essa deficiência gerou um distúrbio de... Quando você vai fazer, tem lá... Já viu um DNA circuladinho? Você tem lá as pontes, que são as bases nitrogenadas do DNA. Peraí, eu vou só repetir a pergunta para poder alinhar a minha cabeça. Vamos lá. Por que o paciente cria o queloide quando ele faz a cirurgia? Aí tem as bases nitrogenadas do DNA, lá nas pontes do DNA. Você tem o RNA mensageiro que é responsável por ler e passar a mensagem de como que esse processo deve ser feito. Como que deve ser produzida uma célula. Como que a célula tem que ser produzida. Quando você tem uma deficiência de vitaminas do complexo B, você tem uma deficiência de metilação. Então, você não tem uma transcrição da mensagem. É como se a mensagem passasse errada. É como se o processo de comunicação celular não fosse ativado. E dessa forma, as suas células fazem aquilo que der na telha, aquilo que elas acharem melhor. Não tem ninguém para comandar, então eu faço o que eu achar melhor. Então, por isso que tem uma exacerbação da produção do colágeno. Porque tem uma deficiência da leitura da mensagem. Da transcrição da mensagem. E o queloide gera por um excesso do colágeno e tinha que ter o que naquele momento? Naquele momento tinha alguém que falasse, para de produzir porque já tem a cicatrização do tecido. Mas quem ligou o DNA? Quem desligou? Quem mandou? Quem falou? Não tem vitamina do complexo B para regular? É a mesma coisa da imunidade. Por que você tem uma hiperestimulação da imunidade? Quem ligou as células? Quem desligou? Quem ativou? Por que não desativou? Tem uma pessoa que é responsável por esse processo. Uma pessoa não, uma célula que é responsável por esse processo. Que, no caso, é o linfócito regulador que desregula pela deficiência da vitamina D. No caso das pontes de colágeno, na criação de tecido, é pela deficiência de metilação, que é a responsabilidade das vitaminas do complexo B. Como na imunidade, o responsável é a vitamina D. Só para você entender um pouquinho, vamos lá. Você falou muito do medo da alergia, né? A alergia nada mais é do que uma resposta inflamatória do seu corpo. É a ativação do seu sistema imunológico. Tá? A alergia é uma resposta do seu sistema imunológico. Só que ele passou de ser saudável e começa a ser deletério ao seu organismo, porque não houve uma regulação correta. Quem faz um dos fatores que faz a regulação é a vitamina D. Então, sem hormônio D, você tem risco de ter alergia, porque você não vai ter controle do seu sistema de defesa. Sem vitamina B, o seu processo de cicatrização perde a capacidade de regulatória. Então, você pode produzir muito colágeno, porque não está controlando. Ou produzir menos. Então, sem hormônio D, alergia. Sem vitamina B, aumento de colágeno. Ou diminuição. Eu estou impressionada porque são tantas informações que às vezes eu fico imaginando quantos pacientes já não tiveram casos seríssimos pós-cirúrgicos poderiam ter sido evitados apenas com a suplementação. A gente não está nem falando de terreno biológico, e aliás, você que nos acompanha sabe que cada programa a gente fala sobre terreno biológico. Você já ouviu falar sobre isso? Escreve assim, sim, Cicron, depois do Antes do Médico, eu já entendo tudo sobre terreno biológico e já tenho a chave secreta para a prosperidade na minha saúde. Mas quem está caindo aqui pela primeira vez sabe que quando a gente fala de saúde, a gente fala de limpeza do terreno biológico, que é basicamente desintoxicar, desinflamar, desparasitar e aumentar a sua reserva metabólica, sua reserva nutricional. E a gente vai falar novamente hoje aqui, doutora, que inclusive, quando a gente gravou sobre câncer de útero, vai lá, acessa esse programa, a gente falou bastante sobre a importância da limpeza do terreno biológico. O quanto é importante manter a limpeza do terreno biológico antes de um procedimento cirúrgico. E como que o paciente sabe se o terreno dele está limpo ou não, se está sujo?
É assim, no geral, eu sempre falo que assim, tem hoje uma normalização de certos sintomas. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que vai fazer uma cirurgia e ela tem dor de cabeça uma vez na semana, ela tem disfunção do terreno biológico. Ter dor de cabeça uma vez na semana não é normal. Ter insônia não é normal. Se alimentar de forma incorreta não é normal. Essas coisas são levadas ao normal porque se torna comum por você ver muito no dia a dia. Uma doença Mas isso autoimune. não é normal. A doença autoimune não é normal. Você ter o processo de obesidade não é normal. Como que você vai fazer lipoaspiração no paciente obeso? Como que você vai fazer qualquer outra cirurgia num paciente que está com processos inflamatórios de forma crônica? Então, tem aquela autoavaliação que eu sempre falo que é, seu dente está sangrando, você tem microvasos, tem queda de cabelo, sua unha está quebradiça, você tem algum problema relacionado a cansaço ou insônia, você tem disfunção do terreno biológico. Isso é considerado comum, mas não é normal. Não é normal. Então, se você tem qualquer disfunção relacionada a isso, você tem distúrbio do terreno biológico. E estar com o terreno biológico preparado para uma cirurgia é você garantir que o seu paciente não vai ter nenhuma disfunção. Então, hoje a gente tem 5 terrenos biológicos. Por exemplo, eu não faria uma cirurgia se eu tivesse um terreno biológico emocional. Porque eu sei que se o meu terreno biológico é emocional, qualquer disfunção que eu tenha tem relação com o meu emocional. Então, eu preciso primeiro entender o motivo pelo qual eu quero uma cirurgia. Então, uma pessoa que... vou dar um exemplo hipotético. A mulher separou, que acontece, né? A mulher separou, né? Saiu do marido e tal, ela resolveu do nada fazer uma lipo, uma abdominoplastia e colocar um silicone. Tá, mas isso é para preencher o quê? Será que a pessoa vai se sentir bem depois de fazer esses procedimentos? Essa é a pessoa que, depois de colocar silicone, tem, por exemplo, rejeição ao silicone e desenvolve uma doença autoimune e tem que retirar o silicone depois, que hoje é um dos recordes de cirurgias que a gente tem, que é o explante, que é a retirada do implante de silicone da mama. Então, eu não faria cirurgia se eu tivesse terreno biológico emocional, porque eu preciso primeiro tratar o que tem relação com as minhas emoções relacionadas à vontade de querer uma cirurgia. Agora, no terreno biológico metabólico, ácido, fúngico e no terreno biológico intoxicado, é só limpar o terreno biológico que tudo vai dar certo. É desparasitar, desintoxicar de metais, regular os radicais livres, tirar o sistema metabólico de glicação e é sucesso. É só esperar que vai ser sucesso a cirurgia. Agora, no terreno biológico emocional, você vai fazer o quê? Dar vitamina D? O que vai tratar um terreno biológico emocional? É tratar as emoções. Então, sempre tem que avaliar isso. E é bem a mulher que faz múltiplas cirurgias. Igual, as pessoas falam, vou fazer uma cirurgia. Eu qual? É lipoabdominoplastia e silicone. Eu, não é uma cirurgia. São 3. São várias cirurgias. E é justamente essa mulher que tem a disfunção de cicatrização e o processo de não sentir o tecido depois e perder a sensibilidade do tecido pós-cirúrgico. E demora 3, 4, 5, 10 anos para recuperar a sensibilidade pós-cirúrgica. Isso acontece justamente por conta da falta de comunicação elétrica entre as células. E isso acontece por conta de uma disfunção emocional. A gente, enfim, quando uma pessoa está tomada a decisão para cirurgia estética, que ela quer fazer aquilo pro seu bem-estar, eu sou super a favor, eu acho Sim. que isso realmente tem que ser feito. Mas a gente falou sobre suplementação, sobre a importância de usar o EDTA, outros endovenosos, e claro que tem coisa que pode melhorar mais ainda numa avaliação individualizada, que é só uma pincelada. Quando a gente fala em limpeza do terreno biológico, temos vários outros vídeos falando sobre como você promove essa limpeza. Mas vamos falar sobre o ozônio? Como que o ozônio pode contribuir nesse processo pré, durante e pós-cirúrgico? Acho Sim. que durante não tem como, né? Mas pré e pós-cirúrgico. Mas hoje, Mais ou menos, até. hoje nós Tem. temos cirurgiões que fazem ozonioterapia antes de fechar o paciente. Ah, Sim, tem. conte-me. Faz, justamente para garantir a oxigenação do tecido, garantir que não vai ter necrose de tecido, garantir o processo de circulação e a angiogênese, porque o ozônio age de forma direta na potencialização da sua fisiologia natural. Então, ele vai potencializar todos os processos de cicatrização, de regulação, de oxigenação, de nutrição, de absorção de nutrientes, inclusive o ozônio potencializa. E o principal, para um tecido cicatrizar, ele precisa de oxigênio.
O ozônio é uma molécula triatômica de oxigênio. Inclusive, é utilizado não só o ozônio, mas também a câmara hiperbárica para o processo de cicatrização, porque os dois tratamentos, eles dão oxigênio ativo para o processo cicatricial. O ozônio tem outros benefícios que a câmara hiperbárica não tem. Hoje, se eu puder escolher entre os dois, eu vou sempre para a ozonioterapia, mas a câmara hiperbárica é excelente também para o tratamento cicatricial. Mas o ozônio, ele vai contribuir principalmente na oxigenação, na ativação do processo de produção de fatores de crescimento. Então, o ozônio ele atua de forma direta na produção de fatores de crescimento. Como, por exemplo, sei que nomes técnicos algumas pessoas não vão entender, mas tem um fator de crescimento chamado TGF-beta, que ele é responsável pela produção de tecido e de cartilagem. Qualquer cirurgia que você fazer que precise de tecido e de cartilagem, é esse fator de crescimento que vai ser ativado para reparação. O ozônio age de forma direta na reparação e na ativação desse fator de crescimento. Inclusive, existem algumas pesquisas que falam sobre o uso da ozonioterapia para ativação de células-tronco para o processo cicatricial. Então, a ozonioterapia, ela tem uma ação na cicatrização de forma geral. E ela age em todos os estágios do processo inflamatório, do processo cicatricial e do processo vamos dizer que germicida, porque antes de fechar um tecido, ele precisa estar limpo. Então, garantir, inclusive, que a sua imunidade vai fazer de forma assertiva essa limpeza do terreno para que ele tenha toda essa função. Então, eu sempre digo que o ozônio, ele é o mestre do processo cicatricial e do processo anti-inflamatório. Quando você vai para a academia, você toma anti-inflamatório, você perde o dia da academia porque você inibiu o processo de crescimento de tecido. O ozônio não faz isso. Ele limpa o terreno, ele ativa fatores de crescimento, ele diminui o processo inflamatório, induz a oxigenação do tecido, melhora a circulação sanguínea, promove a criação de novos vasos sanguíneos e ativa fatores de crescimento. É como se ele fosse completo em todo o processo cicatricial. Então, você pode usar ele antes, durante e depois. Paciente que faz o uso do ozônio antes de ir para a academia, então ele não vai quebrar aquele processo de quebra do músculo, ele não vai destruir isso. Não vai destruir isso, inclusive as pessoas que fazem ozonioterapia podem pesquisar no Google depois. O Cristiano Ronaldo, Messi, vários atletas de alta performance fazem o uso do ozônio para promover o processo de recuperação. Tanto que por isso que eles se recuperam muito mais rápido do que qualquer outro atleta. Então o ozônio ele promove esse processo de recuperação mais rápida, de forma mais assertiva e esse processo cicatricial mais organizado, vamos dizer. Quando que o paciente não pode usar ozônio? Quando ele tem deficiência de 6PD, hipertiroidismo e só. Mas se aí tiver, ele tem que fazer. Como ele que vai saber se ele tem essa deficiência? É Diz exame assim, genético ou não? Não. é um exame genético. A deficiência da enzima G6PD do teste do pezinho. Quando a gente nasce, testa no teste do pezinho. Então todo mundo sabe se tem ou não. Eu não sabia. Então, peraí. No teste do pezinho que vai mostrar, porque, assim, pode acontecer de o paciente fazer uma sessão de ozônio e ele ter algum tipo de reação? Pode ter algum tipo de reação, mas no geral, já foi feita uma pesquisa em intercorrências com o uso da ozonioterapia. A probabilidade do uso do ozônio gerar intercorrência é de 0,00001%. Por isso que nós tivemos um evento, que foi o CIS em 2023, e a gente trouxe uns americanos que são feras no ozônio no mundo. E assim, é ozônio para todo mundo. É ozônio aplicando de uma forma ou de outra, assim, porque eles têm resultados. Então, não tem esse receio de aplicar o ozônio que pode acontecer de dar alguma reação adversa. Mesmo que ela seria mínima. Sim, eu fiz residência em ozonioterapia no Peru. Eles usam ozonioterapia dentro do posto de saúde, como atendimento ali inicial, para você tratar qualquer tipo de patologia ou qualquer tipo de doença. Como primeiro passo para fazer a primeira triagem. Exatamente, para você fazer a triagem para qualquer tratamento. Então, tudo é ozônio. Tudo é ozônio. Tanto que quando eu comecei a minha carreira profissional, eu comecei pela ozonioterapia. Tudo eu usava ozônio. Tudo. Inclusive, como o ozônio é um potencializador da sua fisiologia natural do corpo, seria até errado dizer que tem contraindicação. Porque se ele potencializa a sua fisiologia natural... Então, hoje, inclusive, a gente tem trabalhos divergentes. Tem trabalhos que falam que a deficiência de G6PD é uma contraindicação para o ozônio. Mas eu fui em um congresso há uns 3 anos atrás, onde falou sobre o uso do ozônio para produzir a enzima G6PD e tratar pacientes no pós-Covid. Então, fica meio assim. Eu acho que a ozonioterapia,
ela, por ser uma terapêutica barata, por ser uma terapêutica extremamente viável e extremamente utilizada por países como Peru, Cuba, Europa, Alemanha, a gente ainda não tem muito estudo sobre o uso dele para diversas coisas. Mas hoje a gente tem diversos artigos, tem 3 milhões de artigos publicados sobre o uso da ozonioterapia. E ainda assim, a gente não sabe o potencial que ele tem. Ainda assim, às vezes, a gente fica impactado com a ação que o ozônio tem no tratamento de pacientes. Eu já tratei paciente oncológico, paciente de doença autoimune, paciente de cicatrização, paciente até de distúrbio emocional, eu já tratei com ozonioterapia. E o resultado foi Ou ótimo. seja, pós-cirurgia, com certeza passar óleo ozonizado no local E e fazer o ozônio. aplicações de ozônio por um profissional altamente habilitado para Sim. isso. Como seriam essas sessões pré-cirúrgicas para... Eu faria o ozônio pré-cirúrgico ou o soro ozonizado, que é excelente para o processo de ativação de fatores de crescimento, ou ozônio retal, que é um assunto polêmico, né? As pessoas não gostam muito de falar de nada que precise usar outras vias de funcionamento, enfim, mas o ozônio retal é excelente para tratamento pré-cirúrgico e também para tratamento pós-cirúrgico, porque a gente tem uma via de ligação com o seu sistema intestinal versus a sua corrente sanguínea. Então, o ozônio ele chega de forma mais acessível à corrente sanguínea e ele ativa mais rápido todas as funções fisiológicas que ele tem, que são das espécies reativas de oxigênio e dos produtos de oxidação lipídica. Então, o ozônio retal ele é o melhor. Seria o melhor tratamento. Agora, no pós-cirúrgico, é a aplicação na cicatrização, ali 2 dedos de centímetro da sua cicatriz, da ferida mesmo, e também continuar com o ozônio retal ou com soro ozonizado. Para o paciente que não consegue fazer o uso da câmera hiperbárica pós a cirurgia, como é esse paralelo entre câmera hiperbárica e ozônio? Eu prefiro ozônio. Eu já vi paciente fazer 100 sessões de câmara hiperbárica e não ter cicatrização de uma ferida. E fazer 4 ou 5 sessões de ozônio e ter a cicatrização da ferida. A quantidade de sessões que você faz de ozônio é bem menor do que você faz de câmara hiperbárica. E o oxigênio é o O2, é o oxigênio ativo. O ozônio ele é O3. Eles são 3 moléculas triatômicas de oxigênio que, além de oxigenar, porque 95 a 96% do que está na seringa é oxigênio ativo. Só o resto que é ozônio, vamos dizer assim. Então, você estaria dando um oxigênio e um a mais que seria o ozônio. O ozônio ele é 10 vezes mais reativo do que o oxigênio. Então, teoricamente, a reação dele é 10 vezes mais potencial do que a ação do oxigênio. Principalmente porque hoje a gente sabe que a água que a gente bebe, H2O, não é a água absorvível pela célula. Do mesmo jeito que o oxigênio, do jeito que a gente conhece, não é o oxigênio absorvível pela célula. Tanto que ele precisa de carreadores para sua ativação e para sua absorção. No caso do ozônio, isso seria livre. Absorção livre. Não precisaria de carreadores ou de mediadores. Estamos falando sobre tudo que você precisa saber antes de entrar num procedimento cirúrgico. Se você está programando fazer uma cirurgia eletiva, escreve assim: Cicron, o programa tá demais. Aliás, se vocês quiserem fazer atendimento, seja com o Dr. Euler, com a doutora Vanessa, acessa aqui na descrição que tem todas as informações e o contato. A gente está colocando aqui agora o telefone do Before the Doctor, os nossos canais de atendimento. E é claro, você sabia que o Before the Doctor nasceu para atender você, paciente, que está conhecendo esse mundo e fica assim perdido, fala, meu Deus, por onde eu começo? Começa conhecendo o nosso ecossistema. Aqui pelo programa, onde a gente traz informação de qualidade. Tudo que está acontecendo no mundo sobre a transformação e revolução da saúde. E a loja física, que é a loja mais limpa do Brasil. São mais de 1.000 produtos, todos voltados para a limpeza do terreno biológico. O que é isso, Cicron? É produto sem sulfato, petrolato, parabenos. Claro que nós somos uma loja quântica, porque a gente mostra como que a biofísica é anterior à bioquímica, como que a gente pode unir as duas para realmente maximizar os resultados. E os profissionais vêm aqui mostrar o que eles aproveitam sobre a biofísica. Você hoje tem a experiência com equipamentos biofísicos na sua prática clínica? Vocês usam? Eu uso. Muito. Muito. O próprio agente biofísico. Você sabe que quando a gente começa a entrar um pouco nesse mundo da neurociência, sobre neuroplasticidade, sobre decodificação dos bits que estão no ambiente e o que o nosso cérebro é capaz de entender, você
fala, meu, eu quero potencializar esse celularzinho que era, como é que é? Era só 2G, agora eu quero ir para o 5G ou até mais do que isso. Não, biofísica é saúde. Biofísica é saúde. A biofísica, ela explica por que fatores bioquímicos e fisiológicos acontecem no nosso organismo. Então, a biofísica, ela antecede todos os padrões do nosso organismo. O nosso corpo primeiro é biofísico para depois ele se tornar bioquímico e fisiológico. Porque você primeiro é átomo antes de você ser célula. Então, antes de você se transformar num tecido, tem a ação biofísica. E é interessante porque na biofísica, quando se fala em cirurgia, a principal questão que nós temos é justamente essa falta do potencial elétrico entre um tecido e outro. Porque quando você corta um tecido, você tem um corte energético, você tem a falta de energia. Então, por exemplo, se você pegar hoje a taxa de lipedema, você provavelmente não vai lembrar de uma adolescente com lipedema. Mas se eu perguntar para você quantas mulheres você conhece que já fizeram cirurgias de cesárea que tem lipedema, esse número explode. Porque o número de mulheres que fazem cesárea e desenvolvem lipedema é gigante. E por que essa gordura ela só vai para os membros inferiores? Porque quando você faz uma cesárea, você tem um corte fisiológico e energético. E quando você perde a energia dos seus membros inferiores, você não tem a potencialização biofísica. Com isso, você não tem retorno da circulação. Aí a gordura começa a se acomodar e acumular só nos seus membros inferiores. Aí a pessoa fala, vamos fazer ácido lipóico, usar Monjaro, é procaína, equipamentos biofísicos e tratamento emocional. Peraí, então você está me dizendo que o paciente que faz uma abdominoplastia pode desenvolver um lipedema? Sim. Por conta da cicatrização. Se não passar aqui no programa antes do médico. Que passou aqui no programa, você já sabe que vai ter que fazer a sessão de procaína para... Sim, mas é justamente essa questão energética. A falta de energia nos membros inferiores faz com que você perca o nível de circulação. Se você não tem uma boa circulação nos membros inferiores, você perde o potencial que o seu corpo tem de consumir gordura e transformar essa gordura em energia. Então, você acaba acumulando gordura nos membros inferiores. Bom, você é mestre em procaína, você dá aula, você tem curso específico sobre procaína. Eu tive um programa aqui sobre procaína que a gente falou sobre glaucoma. Foi com o Dr. Emanuel Duque, que você conhece, nós estivemos juntos lá em Campo Grande. Um beijo para você, Dr. Emanuel. Ele é médico oftalmologista e ele é um dos únicos no Brasil que trabalha exatamente com a procaína nos olhos. São casos sensacionais. Clica lá no programa para assistir, que esse tá top. E lá ele conta um pouquinho da história da procaína. É interessante fazer uma sessão de procaína como um reset no corpo, como pré-cirúrgico? Com certeza. Com certeza. Eu faria com certeza. Eu faria com certeza num paciente. Porque quando você faz a procaína, você tem uma reorganização energética da polaridade da sua célula. Então, a sua célula ela começa a trabalhar no seu potencial máximo de desenvolvimento. Quando isso acontece, você inibe diversos... vamos dizer que prejuízos que a célula teria com o processo cirúrgico, porque é como se você desse uma reiniciada na sua célula. Então, a sua célula ela começa a limpar de toxinas, ela começa a sua mitocôndria funcionar da forma como deveria, o seu núcleo receber vitaminas da forma como deveria, o potencial elétrico e energético da célula melhorar. Até porque, quando a gente fala em biofísica, é costume a gente levar a biofísica a uma frequência, por exemplo. E a frequência ela tem que estar sintonizada. Quando você tem uma célula que ela é doente, ela sempre vai ter o potencial elétrico diminuído. E quando você faz a procaína, você praticamente dobra o potencial elétrico de uma célula. Então, você induz a célula a se comportar como uma célula saudável. E isso, para um pré-cirúrgico, é excelente. Eu quero falar sobre... Você tem um curso específico só sobre enemas? Tem. E eu quero falar um pouquinho sobre como é importante o paciente ir com o intestino limpo para a cirurgia, seja por enema, seja por hidrocolonterapia, e qual que é o impacto de tudo que está acontecendo no intestino, na saúde sistêmica, principalmente no fígado. Levando em consideração que quando você vai fazer cirurgia, você vai ter que usar um analgésico que ele inibe o seu peristaltismo gastrointestinal e leva à ativação de várias enzimas que levam ao processo inflamatório, só o fato de você ir para uma cirurgia com o intestino vazio, limpo, você já diminui assim, a sua taxa de processos inflamatórios em 90%. Vamos dizer assim. Uau! Sim. Então não é só jejum de estômago. Não. É jejum de intestino, Intestino, né, também. O jejum de estômago ele não é voltado para a saúde do paciente. Não.
ou é voltado para o risco de intubação. É para evitar que na hora que o paciente seja intubado, ele vomite ou tenha algum... Então, é manejo de via aérea. Se você pensar em saúde, diminuir risco, né, de bactéria, deslocar, né, de você ter diminuir o processo inflamatório, é intestino. Sem contar que o uso constante de enemas ou sessões de hidrocolonterapia podem facilitar tanto o movimento peristáltico, Sim, que vai ser ativado depois, que a gente vai precisar que ele relembre quem ele é, sim, certo? sim. E também nutrir esse intestino. Sim, o enema, ele é utilizado, não é recente, né? A gente fala em enema, às vezes a gente fala sobre terapias integrativas e as pessoas acham que nasceu ontem. O enema, ele é utilizado desde o Antigo Egito para retirar os humores, que são as doenças do intestino. Porque desde o Antigo Egito, eles acreditavam que as doenças começavam no intestino. Então, quando você tirava os humores, que é o processo inflamatório do intestino, o corpo se recuperava. Então, era meio que uma prática sempre fazer enema antes de dormir, para você dormir com o intestino vazio e amanhecer livre de toxinas, porque você aumenta em 600 vezes a produção de glutationa e enquanto você dorme, essa glutationa vai fazendo o processo de desintoxicação, principalmente do sistema nervoso central. E aí, quando amanhece o dia, na primeira hora que você vai no banheiro, na urina primeira do dia, você elimina todas as toxinas que estão sendo reguladas por essa glutationa à noite, enquanto você dorme. Mas esse enema da noite não é o enema de café, é outro É enema. o enema de café. E ele não pode alterar a cafeína? Não tem absorção de cafeína. Só tem se você deixar passar o tempo que deveria ficar o enema no sistema gastrointestinal. Não tem absorção de cafeína. Você tem a ativação da glutationa peroxidase, tem a ativação da glutationa lá no seu sistema nervoso central, a inibição do processo de produção de amônia, a diminuição da amônia no seu sistema nervoso central e a indução do processo de metilação. Então, você tem vários benefícios em fazer o enema. Você não tem absorção de café. Gente, olha, me diz se não merece um coração se você não vai clicar agora no Instagram da doutora Vanessa e dizer assim, meu Deus, que mulher. Agora no Instagram do doutor eu... Não tem absorção de café. Nunca teve. Mas existem outros enemas, dá para fazer com água Sim, hidrogenada. Eu sempre faço o enema com água hidrogenada. Pego lá minha água hidrogenada, pum, faço uma Mas filtro limpezinha. Kangen, né, amores? Vamos respeitar. Não, mas dá para fazer também a água com a da Com a garrafa. da garrafa. Da água. Não. Quem tem esses mecanismos é bom. Inclusive, eu gosto muito, por exemplo, do enema de prata coloidal. Eu amo enema com prata coloidal. Amo enema com erva, com chá. Então, tudo que é coisa, enema. Ah, Vanessa, eu preciso de um processo de cicatrização. Qual é o melhor enema? Enema de folha de algodoeiro. Antigamente se fazia banho de assento com folha de algodão para cicatrização, porque já sabia que o algodoeiro ia promover a cicatrização. Mulheres grávidas, pós-parto, sempre fez banho de assento com algodoeiro. Agora a gente faz o enema com a folha do algodoeiro ou com a tintura de algodão. Inclusive, tem vários estudos, assim, espirituais, o quanto que a folha do algodoeiro também é como se fosse uma limpeza energética Sim. do campo. Sim. E eu sei que não vem ao caso, mas para quem conhece um pouquinho mais sobre essa questão espiritual e o uso das ervas para a gente limpar obsessores e tudo mais, já sabe. Se você conhece, escreve aqui, fala, realmente, Cicron é para isso. Então, o que nós falamos? Falamos de suplementação via oral ou intramuscular endovenosa. Falamos sobre limpeza do intestino, falamos do poder do ozônio, falamos sobre os riscos cirúrgicos e como evitá-los. Falamos um pouco sobre o terreno biológico, principalmente o terreno biológico emocional, que pode ser, acho que até o mais impactante no processo cirúrgico, na recuperação. Falamos sobre a importância da vitamina B, né, para o processo de metilação e cicatrização. O que mais que nós podemos entregar para esse nosso público maravilhoso? Agora é os hormônios. Faltam os hormônios só. Agora, a gente sabe que quando fala sobre essa questão hormonal para preparação pré-cirúrgica e até depois, ela não é uma coisa do dia para a noite, né? Não tem como você simplesmente tomar o hormônio em 15 dias já está... Como é esse processo de autorregulação, de regulação do corpo com o uso do hormônio? Então, o hormônio, ele na verdade é o orquestrador, né? Ele é o maestro da orquestra do nosso corpo. Né? O hormônio é ele que determina o que cada tecido vai fazer. Então, se você não tem
os hormônios, né, regularizados, né, em funcionamento, você vai ter as suas funções desregularizadas, né, mal funcionantes, digamos assim, e por isso os hormônios são essenciais na fase da cicatrização também. A testosterona é reparadora, né, parte muscular. Então, se você tem uma baixa testosterona, como é que vai ser o seu resultado cortando músculo, né? A formação de tecido pelo estrogênio. Então, tudo isso também tem que ser avaliado. Quando a gente fala de pré-operatório, igual nós estamos falando aqui, desintoxicação, desinflamação, né? Tudo leva mais de 4 semanas. Então, assim, nós não estamos falando, vou operar semana que vem e eu quero colocar meu corpo ótimo para a semana que vem operar. Então, a gente precisa de um tempo para realmente colocar o organismo preparado para um procedimento e vale colocar os hormônios em funcionamento e regulares também, pelo menos 4 semanas para a gente poder conseguir. Lembrando que o cortisol, tá, um hormônio que o pessoal esquece um pouquinho, ele causa alteração importante da glicemia no pós-operatório. Inclusive, ele é um dos principais hormônios que se alteram no pós-operatório. Então, você já está com o cortisol aumentado, processo de estresse elevado, não regulando bem, você aumenta o risco de problemas, inclusive cardiovasculares. O cortisol é um hormônio que a gente escuta muito porque ele está relacionado ao O estresse, estresse. mas a gente sabe que ele é muito importante porque é ele que faz a gente acordar de manhã, certo? O cortisol ele não faz você acordar. O cortisol ele tem a sua queda na madrugada causada pela melatonina. E é importante que a melatonina derrube o seu cortisol para baixo para que às 6 horas da manhã você comece a subir de novo. Porque senão você vai ficar com o cortisol sempre alto. E se você está sempre com o cortisol sempre alto, você está sempre estressado. É a mesma coisa que colocar um carro andando a 100 por hora toda hora. Vai estragar o motor mais rápido. Então, essa regulação do cortisol cair, começar a subir de manhã, ela permite que você se torne novamente reativo. Se você tiver cortisol sempre alto, como é que você vai reagir? Porque é ele que te dá a reação. Se o seu organismo precisa de tomar uma decisão, é o cortisol que vai te fazer isso. Então, se você está sempre alto, você não tem uma resposta adequada a algum estresse. Então, cortisol sempre alto, depois do procedimento cirúrgico, você tem desregulação. Nossa, quando a gente fala sobre o eixo da tireoide, da T3, T4, o quanto que isso é relevante para essa tomada de decisão e também na recuperação? A gente vai entrar numa parte que, assim, é principalmente o T3. Tá? O T3 ele é o hormônio que realmente ele é atuante. Né? E ele faz uma regulação tanto hormonal como celular. É importante para a ativação e ganho energético. Então, se você tem baixos níveis de hormônios tireoidianos, a sua energia ela é menor. E a sua célula também vai ter menos energia. Se você tem menos energia, menos atividade celular, menor cicatrização, menor recuperação. Então, o paciente tem que olhar cortisol, testosterona, estrogênios, hormônios em geral. Eu faria olhe todos. um Um check-up. check-up todos é melhor. Então, você está me Só dizendo... para lembrar que o hormônio D é um dos principais. Tá. Você está me dizendo que um paciente que está desregulado hormonalmente pode ter severos danos num pós-cirúrgico? Sim. Aí você pega as mulheres na menopausa, que é onde você tem uma desregulação hormonal importante, uma queda. Menopausa é a ausência, né? Vamos colocar ali no climatério, onde tem sintomas. Você faz um procedimento cirúrgico, é muito diferente o seu resultado cirúrgico se você estivesse num período antes do climatério ou se você tivesse feito uma regulação hormonal. Por que tem muitas mulheres que falam que pós uma cirurgia de grande exposição à anestesia, como reflexo disso dá a perda do cabelo? Temos algumas teorias, né? Mas eu te falo que o principal é por resposta de estresse, que a gente chama, principalmente aumento de cortisol, desregulação hormonal e queda de nutrientes, principalmente. Né? Você vai ter anemia, vai ter algumas quedas nutricionais. Você pode gerar queda. O cortisol... Vamos lembrar, quanto mais tempo, maior estresse que o seu corpo sofre, maior inflamação. Quanto maior estresse, maior inflamação, maior aumento de cortisol, queda dos outros hormônios.
E uma curiosidade, o cortisol, ele inibe a absorção de magnésio. E ele leva o magnésio embora. Então, toda vez que você tem um aumento significativo do cortisol, você perde magnésio. E magnésio é essencial para a formação de ATP na sua mitocôndria. Então, quando você perde magnésio, você perde basicamente a moeda energética do seu organismo, que é a gasolina do seu corpo. Sem gasolina, o carro não anda. Então, quando você tem um nível elevado de cortisol, você tem uma diminuição da absorção de magnésio. E se você tem uma diminuição da absorção de magnésio, você tem uma baixa produção de ATP. Para o cabelo crescer, para a unha crescer, para o Pele. tecido reparar, para o coração bater, para você pensar, raciocinar, tudo precisa de magnésio. E um dado interessante é que cada vez que você reclama ou que você tem um pensamento negativo, ou que você está próximo de alguém que reclama muito, ou você está numa situação de estresse, você produz cortisol. E seu corpo leva, em média, 6 horas para regular essa produção de cortisol elevada. E durante 6 horas você perde magnésio. Por isso que após grandes estresses, a gente fica cansado. Faz uma reposição com magnésio e já consegue melhorar. Consegue melhorar o cortisol, só que toda vez que você tiver um estresse, vai cair. Para pacientes, por exemplo, que fazem uma suplementação de cortisol bem pequenininha, assim, pela parte da manhã, como hormônio, e tomam um magnésio no mesmo momento, vai ter alguma alteração? Não, porque são Não. diferentes, hormônios diferentes. O cortisol do estresse não é o mesmo cortisol que faz a gente ter o pique de levantar todos os dias, que faz a gente ter a vontade de vencer, a vontade de... Tanto que um dos tratamentos que eu conheço para excesso de cortisol é suplementar a hidrocortisona. Fogo contra fogo. Fogo contra fogo. Exatamente. Você suplementa o bom para diminuir o ruim. Ai, que sensacional. Eu já tô aqui, acho que preparada para fazer a minha cirurgia. E você que está assistindo, já está pronto para fazer isso? Quer dizer, você está pronta para tomar o primeiro passo, que é procurar os melhores profissionais para conduzir você, não apenas no pré-cirúrgico, mas na cirurgia, que isso conta demais, e você vai conhecer aqui os melhores cirurgiões do Brasil, porque o Antes do Médico vai mostrar, e também te acompanhar no pós-cirúrgico. Também. Então, falamos de regulação hormonal, limpeza do terreno biológico, suplementação oral e suplementação endovenosa, limpeza do intestino, falamos sobre ozônio, falamos um pouquinho sobre a procaína, que eu acho que vale a pena um programa só para a gente falar tudo sobre procaína. Teve algum caso de pacientes de vocês que teve complicações, por exemplo, numa UTI, que vocês utilizaram práticas integrativas e ele simplesmente saiu, melhorou, e tem algum caso clínico interessante? Então, o uso de algumas coisas que a gente conversa aqui, infelizmente, elas não podem ser utilizadas dentro de hospitais. E isso é complicado. Por exemplo, o ozônio mesmo, até recentemente, o médico não poderia nem indicar. Então, por isso, às vezes, fala, mas não usa muito. Infelizmente, o Conselho Federal de Medicina ainda não reconhece algumas práticas, então isso nos limita um pouco dentro do hospital, porque tem protocolos, tem algumas coisas. Até mesmo dentro do ozônio. Tem ferida. Eu tive paciente com feridas abertas, que operou 3, 4 vezes, e quando a gente começa a fazer algum outro tratamento, tem resposta. Isso vai ser necessariamente dentro do hospital? Não. Às vezes a gente vai ter que complementar isso fora, né, no segmento ambulatorial, para poder fazer essa recuperação. Pacientes de recuperação até mesmo pós-cirúrgicos ou pós-oncológicos, que a gente consegue realmente levantar, melhorar, fazer recuperação tanto nutricional como muscular, de conseguir fazer paciente deitado, conseguir andar de novo, melhora cognitiva, conseguimos. E pós-operatório melhora bastante também. Eu tenho 2 pacientes que eu atendi já em UTI. 2 pacientes que eu entrei com soroterapia, ozônio e LIB, que é um equipamento biofísico dentro da UTI para tratar o paciente. Um paciente foi de uma cirurgia de retirada de alguns pedaços, vamos dizer assim, de órgãos por conta de câncer, e uma paciente de abdominoplastia e lipoaspiração. Os dois, um conseguiu por medida judicial e a outra conseguiu por conta de contatos que ela tinha dentro do hospital, e aí o diretor do hospital deixou a gente entrar. Então, eu já consegui 2 vezes.
E a gente conseguiu retirar o paciente da UTI, melhorar a cicatrização e hoje ele tem aí grandes histórias para poder contar. Inclusive, eu falei sobre isso em uma postagem minha no Instagram e o próprio paciente foi e comentou embaixo. Nossa, você foi um diferencial e tal, muito obrigado. Inclusive, pela gente também tentar ali debater com alguns médicos para eles entenderem. Então, assim, eu sempre falo que dependia do médico do plantão, do humor do médico do plantão. Tinha plantão que a gente chegava, o médico falava, faz. Não tem nada a perder mesmo. Agora, tinha médico que a gente chegava e falava, não, no meu paciente não. Tá, mas o paciente não é seu, o paciente é do hospital. Vamos conversar aqui agora, querido, que tem uma medida judicial e a gente vai fazer. Então, assim, a gente já teve alguns embates em relação a isso dentro de UTI. E eu já consegui 2 vezes. Conta um pouco sobre essa paciente da cirurgia plástica, como é que É, foi? paciente que fez abdominoplastia e lipoaspiração e ela não teve o fechamento da cicatrização. E aí tem um curativo que a gente faz, que coloca meio que um plástico no paciente aberto para manter ali, vamos dizer que os órgãos no lugar e as coisas no lugar até conseguir um processo de cicatrização. E aí a filha da paciente já era minha paciente. E aí ela já sabia das terapias integrativas e tudo mais. Ela entrou com uma ação judicial, uma liminar judicial, para deixar fazer ozonioterapia, soro e lib dentro do consultório, dentro da UTI. A gente chegou primeiro fazendo ozônio retal, depois com a suplementação de vitamina e associamos também o uso de ácido alfa-lipoico com o ILIB para o processo cicatricial. Se eu não me engano, em umas 3 semanas, a gente conseguiu tirar a paciente da UTI. Cicatrizada. Cicatrizada. E eu tenho foto de antes e depois. Tenho foto da gente no hospital. Uau, que sensacional. Sim. São essas coisas que transformam a vida dos profissionais da saúde que a gente traz aqui para o programa Antes do Médico para entregar para você essa segurança de que existem profissionais que cada vez buscam mais informação. E eu quero expressar meu beijo, meu amor, meu carinho a todos os profissionais da saúde que cada vez avançam mais e mais na busca dos seus propósitos, de buscar se qualificar, de buscar se aprimorar, se permitir as práticas integrativas. Não é apenas um produto, um protocolo, uma situação, mas sim a multidisciplinariedade. E é exatamente este aspecto, a multidisciplinariedade, que a gente mostra aqui. Você viu como a doutora Vanessa falou? Sobre o que é o terreno emocional? Como que o terreno emocional pode despertar até o aparecimento de uma doença? E eu quero, antes de a gente finalizar, para quem nos assiste, pela posição de atendimento, de vida, por tudo que vocês já trabalharam, os casos clínicos, os estudos, os congressos, que vocês entreguem cada um a sua mensagem pessoal para aliviar o coração daqueles que nos assistem, que está pronto para tomar a decisão, né? Está pronto para fazer uma cirurgia. Qual que é o recado que vocês dão do fundo do coração, assim, para cada uma dessas, principalmente as nossas telespectadoras? Eu acho assim, meu recado de verdade é não terceirize sua saúde. A sua saúde é sua responsabilidade. Não é a responsabilidade do profissional que está te atendendo. Não terceirize a sua saúde. Você é responsável. Tenha uma boa alimentação. Avalie o seu terreno biológico. Faça desparasitação. Faça detox. Não terceirize. Não espere que um médico chegue para você e diga que dor de cabeça uma vez por semana não é algo normal. Você sabe que isso não é normal. Pense nos seus sintomas, pense naquilo que você sente e tenta ter mais discernimento, mais intuição sobre como você tem que cuidar da sua saúde. Eu acho que esse é o meu recado. Não terceirize sua saúde. É sua responsabilidade. Lindo. Doutor Eulio, feche com chave de ouro o nosso programa. Sua primeira vez aqui conosco. Muito obrigado. Um grande prazer trazê-lo aqui. Eu acho que todo mundo, quando vai fazer uma cirurgia, são 2 sentimentos diferentes. Quando você tem uma doença e a cirurgia é um propósito de tentar buscar, né, o alívio e até mesmo a cura desse processo de doença. Para esse tipo de paciente, eu falaria, busque mais. Não se limite igual a doutora Vanessa, alguns detalhes ou alguma coisa, isso é comum, isso pode acontecer. E você pode fazer muito mais, às vezes, do que o próprio profissional está te orientando. Então, é necessário um engajamento para que você busque também junto a sua cura.
E para aquele procedimento estético, né, que é um sonho, né, principalmente as mulheres, é a realização de um sonho. Busque profissionais que vivenciem esse sonho e busquem sonhar com vocês. E que não seja só mais um número e só mais um paciente. Sensacional! Muito obrigada pela participação de vocês. O programa Antes do Médico agradece imensamente de coração toda a entrega, não apenas no programa, mas principalmente a diferença que vocês fazem para a sociedade. Muito Gratidão. obrigada. Obrigado. E para você, nosso público querido, eu amo você. Aqui, ó, no meu coração. Se você for lá pro Before the Doctor, lá nas nossas camisetas que a gente usa, tá assim, Before the Doctor. Eu amo você. Exatamente porque você faz a diferença nesse mundo. Quando você curte, compartilha, faz um comentário, participe das nossas redes sociais, @BeforeTheDoctor, @CharleneCicron e, claro, o arroba aqui do programa Antes do Médico. E se você tem dúvida, escreve nos comentários, manda um zap pra gente, que vai ser um prazer poder atender. Entre em contato com os profissionais que você dá aquele match, sabe que deu certo, fala, eu quero aprofundar, eu quero entregar, não terceirizar, mas junto com esse profissional, a gente trazer o máximo de resultados para o meu bem-estar. Ó, um beijo, te vejo toda sexta-feira, às 15 horas, aqui no programa Antes do Médico. Vem sentir o brilho, a força em você. Um mundo inteiro pronto pra renascer.